Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 1. Leremos os 8 primeiros versos do Evangelho segundo Marcos. Marcos 1, de 1 a 8. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías. Eis aí envio adiante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Vós, do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e, confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo, ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava, dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Assim, Pai, pedimos ao Senhor que haja luz sobre a cognição de cada pessoa aqui presente, sobre os nossos corações, que compreendamos além da tinta e do papel, que a gente encontre a pessoa de Jesus através desse texto sagrado. Amém. Pessoal, olha só, o segundo domingo do Advento é um domingo muito importante para a gente. E nesse segundo domingo tem talvez uma pergunta que possa nortear a nossa jornada, né? Será que nós estamos prontos para a vida real, para a vida cotidiana, os desafios que a vida coloca diante de nós? Por que eu pergunto isso? Porque esse texto de João é um texto muito importante para a gente. Muito importante para a gente, sugerido aí pelo nosso calendário litúrgico, porque é um texto que fala para nós sobre segundas oportunidades, segundas chances. E aí eu me pergunto, né? Quem na vida não passou por segundas chances? Quem não precisou de uma segunda oportunidade? De uma terceira, de uma quarta, né? Talvez num teste aí para tirar uma CNH, talvez na formação educacional, né? Eu na 7ª série, por exemplo, fui reprovado uma vez, precisei de uma segunda chance. Quantos concursos, né? As pessoas ficam esperando aí as segundas chamadas, as terceiras chamadas, com uma angústia no peito, dizendo: será que eu vou conseguir? Será que vai ter uma outra oportunidade? O que seria, por exemplo, da nossa vida, elegendo os nossos representantes aqui no Brasil, se não fossem os segundos turnos das nossas eleições? Não é verdade? É só lembrar a nossa organização enquanto igreja, né? Enquanto primeira chamada, a Assembleia não vai funcionar, ela só vai funcionar após a segunda chamada. Então, na prática, a segunda chamada é que vai acolher todas as pessoas, para que a gente possa resolver tudo que precisa ser resolvido. E eu pergunto, quantas chamadas nós temos na vida para entender o que o Natal significa? Para entender o que é para nós significativo quando a gente encontra nas Escrituras Sagradas um Deus que tem a audácia de vir enquanto criatura, a humildade de se mostrar gente, né? De se fazer gente, de nascer no meio de gente excluída,
à margem da sociedade, gente com uma certa limitação de posses, né? José, com uma profissão muito simples, carpinteiro, e que é uma figura muito significativa porque ensina ao próprio filho a sua profissão. Gente que não tinha onde se hospedar no recenseamento, gente que não tinha onde recostar a cabeça, de acordo com o texto bíblico. Quantas chamadas temos para entender o objetivo desse Deus nascendo como ser humano? O Natal talvez seja o momento do ano onde nós nos deparamos com textos tão familiares, porque eles se repetem, e a gente fala assim: já cansei de aprender sobre isso, eu não quero mais. Eu já sei tudo sobre esse texto. Será que a gente sabe mesmo? Será que a gente tem tudo pronto dentro da gente? Será que é só nós repetirmos aquilo que for ensinado para nós em outra ocasião? Será que não cabe uma reflexão real do que importa para nós celebrar um Deus que faz um movimento inverso da grande maioria das culturas, né? Nós temos tantas culturas que de alguma forma fazem ritos, cultos, celebrações na direção do sagrado, e de repente a gente tem um Deus que faz um movimento inverso. É o sagrado que vem ao encontro da humanidade e se torna ser humano no nosso meio. Para quê? O que de fato a gente celebra no Natal? O que isso significa para nós? O que isso coloca para nós como ensinamento para nós irmos para a vida cotidiana, para o dia a dia, para os desafios que a gente tem aí fora? Essa figura de João Batista, aqui em especial no segundo domingo do Advento, e algumas personagens aparecem aqui de maneira muito intensa nesse período do Advento, né? João Batista é uma delas, dentre outras importantes, como Maria e José. Depois a gente pode falar sobre Maria. O importante de Maria hoje, que vale ressaltar aqui, que é a mulher que foi separada por Deus. Olha que coisa linda, né? Para carregar Deus dentro de si e para generosamente doar Deus à humanidade. Olha que figura incrível para nós aprendermos. Hoje de manhã tivemos a Eucaristia, eu falei sobre isso de manhã. De nós nos alimentarmos do corpo e sangue de Jesus, essa presença intensa de Deus, da mesma maneira que aqueles elementos, depois de comido e bebido, eles não podem ser separados de nós mais, né? A figura é Deus ser encarnado, internalizado dentro de cada pessoa, e que a gente seja como Maria, que a gente partilhe desse Deus nas nossas ações para com as pessoas ao nosso redor. Aqui com João Batista a gente tem uma postura muito radical na pregação de João Batista. João é visto até como o último profeta no modelo do profetismo do Antigo Testamento. É um profeta que denuncia de maneira bruta os pecados das pessoas, em uma estrutura religiosa que estava ali dominando, fazendo com que as pessoas fossem de alguma forma oprimidas dentro da religião. A religião judaica não tinha uma proposta de trazer vida e libertação às pessoas, muito pelo contrário, era uma religião que exigia uma obediência de uma lei que nenhum ser humano era capaz de cumprir. E ali naquele momento a percepção de Deus, naquele momento histórico, é de uma teologia que já está no passado, que ela não vale mais para hoje, depois da vinda do Cristo, que a gente chama de teologia retributiva, que Deus só vai te abençoar se você obedecer aquilo que está lá, as exigências duras e frias das regras da religião. E o contrário também é verdadeiro, né?
Então, naquela compreensão limitada da teologia retributiva, enquanto Deus abençoa quem obedece, o que ele faz com quem desobedece? Amaldiçoa. Não é assim? É assim que as pessoas percebiam na antiga aliança a relação do divino com o humano. Aí vem Cristo com uma outra proposta. E o que aprendemos com esse texto de João Batista quando olhamos para a proposta do Cristo? João Batista vem preparar o anúncio, vem preparar uma notícia maior, superior da notícia que ele tinha. E a maneira dele fazer era viver de maneira também excêntrica, né? Maneira de viver, de vestir, de comer, o lugar onde pregava, no deserto, inclusive que traz para nós um outro ensinamento, porque deserto é lugar árido, de sofrimento, de escassez, de falta de água. E as pessoas iam ao encontro de João. João pregava um batismo de arrependimento, e aqui eu preciso resgatar novamente o sentido dessa palavra para nós, porque a gente tem um sentido da palavra de arrependimento muito limitado, um sentido infelizmente distorcido da nossa cultura, porque arrependimento não tem absolutamente nada a ver com remorso. Arrependimento não tem nada a ver com, olha lá, eu errei aqui, me desculpa. Não é isso, não é arrependimento. O arrependimento que aqui tem narrado nos evangelhos, segundo Mateus, Marcos, Lucas e João, nasce de uma palavra que eu tenho de alguma forma trazido aqui recorrentemente, que é a palavra metanoia, metanus, que é mente nova, mente expandida. É uma maneira de ver o mundo além, de ressignificar aquilo que a gente traz como pressuposto, aquilo que de alguma forma foi colocado para nós de maneira rígida, como os preceitos religiosos judaicos, como muitos preceitos religiosos que nós trazemos hoje, ainda muito rígidos, ainda muito duros, exigentes, e que ninguém é capaz de cumpri-los. E de repente a proposta de João, preparando uma notícia melhor do que a notícia que ele ia dar, é uma proposta de que as pessoas tenham uma mente nova, expandida. Arrependam-se, ressignifiquem a vida, olhem a maneira como você está vivendo, porque é possível você ter uma vida melhor, com mais qualidade, com mais dignidade. Então, o que João coloca para a gente é uma oportunidade de repensar, de ressignificar, de rever, de mudar, de receber um novo olhar, de sair do ponto de vista que você está, ir para um outro ponto de vista e falar, olha, pode ser que seja diferente se eu olhar daqui. E em especial eu preciso muitas vezes abrir mão daquele ponto de vista duro e frio que eu tinha no passado. O chamado hoje, quando Janine acendeu a segunda vela da coroa do advento, é um chamado para conversão. E a conversão também tem sido muito mal interpretada na história da igreja, né? Porque a conversão muitas vezes ela é tida como simplesmente um momento onde alguém em algum momento teve uma iluminação e fala, olha, eu quero de fato aceitar a Cristo, levanta a mão em algumas comunidades de fé e fala, pronto, me converti e vou viver a vida como se absolutamente nada tivesse mudado. Nós muitas vezes ainda insistimos na autonomia e não na dependência de Deus. A gente quer ser autônomo, a gente quer viver a vida em cima das nossas próprias regras e leis, não é isso? Autonomia. A gente insiste em fazer isso, viver do jeito da gente, e a gente esquece que de repente quando eu olho para um outro ponto de vista e eu percebo um Cristo que vem com uma notícia de misericórdia e de graça para toda a humanidade, um Cristo que é sim, né, nós celebramos aqui o nascimento, mas a festa principal é a ressurreição, e a ressurreição traz para nós uma vida nova que vem da morte, um Cristo que retorna no Pentecostes e que habita na humanidade, que faz de nós continuidade de si próprio como o corpo de Cristo espalhado na face da terra.
E um Cristo que gera frutos através do seu corpo espalhado na face da terra. E quando falo em gerar frutos, eu preciso trazer também uma referência que é da carta de Paulo aos Gálatas, lá no capítulo 5, né? Porque Paulo escreve aos Gálatas com uma lista de obras da carne, aquilo que nós, sem a percepção de Deus, sem perceber Deus dentro de nós próprios, sem perceber Deus no outro, fazemos com uma natureza desviada de Deus. Ali tem um monte de coisas, mentiras, porfias, cisões, confusões, um monte de coisa que está ali. Mas ali no verso 22 do capítulo 5, Paulo vai falar sobre um fruto, que é o fruto do Espírito. E que muitas vezes também nós entendemos, temos um desafio imenso para entender como, né, ali nas nossas traduções aqui do português, de um texto que está em grego, nas nossas traduções está lá no verso 22, assim, o fruto do Espírito é, e aí começa, né, amor, paz, alegria, fidelidade, mansidão, domínio próprio, 9 características lá. Como um fruto tem essas características todas, né? E há pouco tempo eu trouxe aqui também uma reflexão para vocês, e eu preciso resgatá-la hoje, lançar a mão dela também hoje à noite, que é importante para esse caminho aqui proposto por João de conversão, de arrependimento, de vida nova, que é entender que o fruto do Espírito pode ser que as nossas traduções ali tenham muitas limitações nos nossos textos em português. Porque se eu pego um texto originalmente escrito no grego, sem pontuação, e eu coloco esse texto com pontuação no português, eu vou ter, infelizmente, possibilidade de ler diferente. Se eu tiro 2 pontos ali, do fruto do Espírito se eu tiro 2 pontos dali e coloco os 2 pontos após a palavra amor, olha que possibilidade de leitura interessante, né? Que muitos teólogos têm feito agora ultimamente, né? Dizendo assim, olha, o fruto do Espírito sim é um fruto só. O fruto do Espírito é o amor, 2 pontos. E o amor, ele vai se revelar na fidelidade, na bondade, na mansidão, no domínio próprio. Porque o fruto do Espírito é um só, o fruto do Espírito é o amor, 2 pontos. Então, quando eu falo de preparar o caminho de alguém que tem uma notícia maior do que a minha, eu vou reconhecer a minha pequenez, eu vou reconhecer que eu não tenho dignidade de desatar o nó da sandália daquele que traz uma mensagem de amor, de vida nova, de acolhimento e de perdão para toda a humanidade. Preparar o caminho do Senhor é se comover com essas ações de amor que refletem esse Deus. Preparar o caminho do Senhor é acolher em nós a possibilidade de que a gente está errado e que a gente precisa amar e que a gente pode fazer isso. A gente aprende isso com a pessoa de Jesus Cristo. Preparar o caminho do Senhor é entender que a gente está numa jornada e que muitas vezes nós precisamos rever que rua que a gente está nessa jornada e voltar. Porque ali a gente viu um sinal. Quantos sinais nós temos, né? Quantas segundas chances nós temos? Quantas chamadas nós temos? Nós temos a coroa do advento com 4 chamadas. Nós temos árvore de Natal e pisca-piscas que estão aí anunciando luzes para nós o tempo todo no período do Natal. E muitas vezes nós colocamos essas luzes e esquecemos que elas apontam para algo muito maior, que são chamadas para que a gente perceba um Deus que propõe para nós uma mente expandida, uma mente nova, uma nova forma de viver, oportunidades de olhar a estrada que eu estou e virar, não, peraí, eu preciso mudar, e eu preciso experimentar essa conversão, em especial com ações de amor na direção das outras pessoas. Infelizmente, muitas pessoas só olham os pisca-piscas e não entendem que essas luzes estão apontando para algo maior que elas. O advento é para nós
chamadas para uma vida nova, para mudança de direção, para que o caminho seja digno, honroso para todas as pessoas, para que a gente possa desfrutar de transformação, de mudança. Eu preciso também trazer aqui hoje, como o dia da Bíblia, né? Porque a gente só vai entender isso quando nós também refletirmos sobre o tipo de relacionamento a gente tem com essa coleção de livros sagrados aqui. Essa coleção de livros sagrados, ela é para nós. Muitas pessoas disseram aí na história que a Bíblia é a nossa regra de fé e de prática, né? Isso tem sido mal interpretado por um monte de gente, porque eu esqueço de que esses textos têm 2.000, 3.000, 4.000 anos atrás, que eles foram escritos em uma cultura muito diferente da minha. E às vezes eu quero pegar a literalidade desses textos e impor regras de uma cultura distante, completamente distante, e esquecer o que de fato a ética desse texto ensinou lá naquele momento. Então, para a gente entender aqui, o preparar o caminho do Senhor, eu preciso entender que a Bíblia Sagrada é para nós um conjunto de testemunhos sobre a palavra de Deus, que é a pessoa de Jesus Cristo. Eu preciso entender que essa pessoa de Jesus, ela é a principal chave de interpretação de todos os textos. Para eu entender Paulo, para eu entender Pedro, para eu entender João, Mateus, Marcos, para eu entender todo o Antigo Testamento, eu preciso partir dos exemplos e dos ensinamentos de Jesus Cristo. Eu também preciso considerar todos os contextos de cada texto. Eu também preciso considerar a infinita diversidade de estilos literários que estão aqui presentes. Ora apocalíptico, ora poético, né? Ora histórico. Então eu preciso me esmerar para encontrar nas Escrituras Sagradas o que a gente chama de Palavra de Deus, que é a pessoa de Jesus. Só aí eu vou entender uma mensagem superior que o Natal traz para nós. Um Deus que se faz humano para fazer da gente mais humana. Um Deus que propõe para nós uma mudança de mente, uma possibilidade de conversão. Um Deus que propõe para nós uma vida nova e que coloca diante de nós quantas chamadas forem necessárias para que a gente experimente uma vida nova. Um Deus que insiste em nos amar, que insiste em fazer de nós testemunhas desse amor para todas as pessoas. A gente tem desafios imensos, porque muitas vezes nos limitam tudo o que nos ensinaram no passado. Mas hoje eu encerro a minha reflexão dizendo que o deserto aqui tem um papel muito importante. O deserto molda a gente. As dificuldades, elas geram em nós introspecção, reflexão, ressignificação. Que a gente possa aprender a olhar e a viver vigilante, entendendo os sinais, as chamadas que a gente tem nesse período do advento. Que a gente possa aprender com João Batista o nosso lugar e que a gente precisa caminhar dia após dia, experimentando arrependimento e conversão na jornada, no dia a dia, para que a gente possa ter qualidade de vida, para que a nossa espiritualidade tenha saúde, para que a gente possa ir ao encontro de todas as pessoas com essa mensagem mais importante, que é a mensagem de Jesus Cristo. Assim, então, eu encerro a nossa reflexão desse segundo domingo do Advento, entendendo, que é preciso a gente reconhecer que, ao contrário de aguardarmos uma segunda vinda mirabolante de Jesus Cristo, é a gente olhar para trás e entender de que Ele veio e habita em nós, habita na criação, habita nos seres humanos, e que a gente precisa reconhecer esse Cristo habitando no outro, para que a gente possa manifestar essa mensagem linda de transformação, de vida nova e de acolhimento para todas as pessoas.
Que sejamos então, meus irmãos e minhas irmãs, pessoas que preparam o caminho para que Jesus venha. Pessoas que preparam a estrada para que Jesus marque com as pisadas dele aonde a gente precisa pisar. Que a gente seja a pessoa que prepara o caminho para que várias pessoas ao nosso redor encontrem esse Cristo. Mas que antes de nós sermos caminhos, prepararmos o caminho de Jesus para outras pessoas, a gente perceba os sinais e as chamadas que o próprio Cristo traz para nós com tantas luzes, com tantas reflexões, para que a gente possa acolher o Cristo que nasce em nós. Que seja um Natal de acolhimento de Deus na nossa caminhada. Não só hoje, mas todo dia. Que todo dia haja Natal, que todo dia haja arrependimento, que todo dia haja conversão, que todo dia haja vida nova, que todo dia o reino de alegria, de paz e de dignidade seja estabelecido na nossa caminhada e na nossa jornada. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Ficamos de fé. Peçamos a Deus que nos abençoe na noite de hoje. Estendamos as mãos e recebamos a bênção nessa noite. Minhas irmãs e meus irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, do nosso Pai, o consolo e a comunhão do Santo Espírito sejam sobre a sua vida, minha irmã, sobre a sua vida, meu irmão, sobre cada família aqui representada e sobre toda a humanidade tão carente e necessitada de Deus. Ótima semana para a gente, que Deus seja sustento de cada família aqui, que essa semana seja uma semana de reflexão, de introspecção, de preparar os nossos corações para nós acolhermos a Deus encarnado e, em especial, que a gente prepare o caminho dele para muitas pessoas na jornada da vida. Deus nos abençoe, ótima semana para todo mundo. Domingo que vem estamos de volta aí, pessoal.